Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, sempre, todos os dias da nossa vida. Minhas amigas, hoje o dia está chuvoso, está frio, sabem? Eu tive frio ontem à noite e está frio, sabem? Tenho aqui este pullover preto. Nesses últimos tempos aqui tenho andado sempre mais ou menos dessa cor, aqui nos vídeos, mas é que está frio, não dá para usar outras coisas, senão este pulloverzinho que eu tenho aqui. Enfim, minhas amigas, hoje é segunda-feira, hoje é dia 16 de fevereiro, e então as crianças estão em casa, como vocês sabem, agora pelo carnaval, só vão para a escola na quarta-feira. E então o Fernando hoje também está de folga e estamos todos em casa, sabem? E não sei o que é que eu vou fazer hoje, minhas amigas, sabem? É que todos os dias nós temos que preparar algo. Tenho ali algumas coisinhas que crescem, sabem? E eu vou ver o que é que eu vou fazer com aquilo, porque realmente tem-se vindo a limitar muitas coisas, sabem? Eles vierem a deixar de comer muitas coisas, o que também algumas não eram assim também tão saudáveis e eles não se importam mais. E então aquilo facilitava às vezes, por exemplo, as salsichas. Sei que não é uma coisa muito saudável, mas às vezes eu fazia com macarrão, fazia salsichas com esparguete, fazia salsichas nos ovos, eu picava aí uma latinha de salsichas, juntava uns ovinhos, fazia, sabe, fazia até um molhinho, dá para pôr entre pão, aquele molhinho de salsichas. Enfim, deixaram de comer, até hoje já não se importa muito com essas salsichas. Panados, não querem mais, nem mesmo aqueles de fiambre. Eu tinha feito outro dia, depois foi ficando e a gente até que acabei por comer. E sabem, portanto, muitas coisas às vezes que a gente diz que facilitam, não é para eles. E até mesmo o peito de frango, só ultimamente o Fernando é que tem comido. Porque eu fiz ontem até para ver se era do coloral assim para o Arthur. Mas eu fiz foi na air fryer e o peito de frango na air fryer fica assim um pouco mais sequinho, apesar que diminui a temperatura da air fryer, mas mesmo assim. O resto do frango não, fica bem suculento, porque a perna e a coxa para mim é das partes mais macias de frango. E então isto também não se importa muito. Ali assim ainda gosta, mas o Arthur gosta de peito de frango, mas não assim, na air fryer. Se for assim na panela, assim feito assim com manteiga ou então no forno, fica mais macio. Isso ele gosta. E então essas coisas assim mais facilitadas para a nossa vida, eles deixaram. E pronto, para desenrascar às vezes assim, do dia a dia, não está funcionando. E fica difícil assim de uma pessoa fazer certas coisas, sabe? Passa um dia, passa oito, passa um dia, passa oito e a gente quebra. Nós, donas de casa, quebramos muito as nossas cabeças, não é? Para fazer aí algo que realmente venha que todos, não é? Principalmente que todos comam, porque realmente fazer duas, três coisas é muito difícil. E é isso, minhas amigas. Em questão do café, onde quando a gente bebe assim no canal do José, o café que a nossa amiga nos ofereceu, o café Bustelo,
realmente no meu paladar, o café lembra-me aquele café que antigamente faziam de milho torrado, sabe? Que dizia que era café queimado, sabem? A mim sabe-me aquele gosto do café de milho torrado, sabem? Agora, eu fiz um café do outro, que a gente tinha comprado também no Pingo Doce, não é o envolvente, é o do Vietnã, que também é a intensidade bem fraca. E está aqui, vamos provar, vamos ver realmente se o gosto é bom. Que a gente depois também de provar no canal do José. A nossa saúde, a saúde da gente todos. Bora lá. É um cafezinho bem suave, sabem? Bem suave mesmo, no bebê. Não tem aquele gosto forte, não tem aquele gosto de... Apesar de ele ser assim bem escurinho, mas ele não é amargo, ele não tem aquele paladar esquisito, sabem? É um paladar bem suave. Eu sempre fui uma pessoa muito de gostar de beber café, mas não aqueles cafés muito fortes, sabem? Até mesmo mais nova, eu fazia café já de chaleira, antes da gente mudar para a garrafa de calor, que a gente agora muda, a gente faz na chaleira elétrica, mas mudamos para a garrafa de calor até porque, não é? O Fernando acorda daqui a bocadinho, então nós vamos tornar a fazer gosto de café assim, e a gente opta por colocar na garrafa de calor, que é a garrafa térmica, como muitas pessoas fazem, não é? Outras preferem tomar café, é um galão na hora, outras é aqueles de cápsula, conforme as pessoas vão fazendo, não é? Assim, por exemplo, aí o José, a gente acorda quase à mesma hora, a gente bebe, logo ali quando faz o café. O Fernando às vezes bebe primeiro de coelho, porque às vezes vai trabalhar mais cedo, e assim vá, sabem? Por enquanto é assim. Vai que de repente a gente um dia enjoa desses cafés assim e a gente faz um café na hora para comermos com um galão ou vice-versa, mas esse cafezinho é muito gostoso mesmo, e não é caro. Um cafezinho que está bem em conta, mas também lembrando que tem menos 50 gramas. A gente compra do envolvente é 3,39 €, acho eu, mas são 250. Esse é 2,39 €, mas é menos 50 gramas. O que faz, pronto, ser menos, ser mais pequeno, mas é assim, o envolvente é quase o mesmo paladar. Para mim, de todos os cafés aqui assim ao redor, que eu gosto, para o meu paladar, que eu gosto, já gostei muito do Café Brasil, muito que eu gostei, mas o Café Brasil está custando um rem, está assim bem carinho, sabem, é lá quase 5 €, cada pacote de 250, e está um bocadinho assim fora do nosso orçamento. A gente mais ou menos gasta uns 3, 4 por mês, e logo era 20 € quase. Assim, a gente opta sempre pelos cafezinhos assim mais baratinhos e vá-se levando a vida assim, não é? Com esses cafezinhos assim. Mas realmente para mim é o envolvente, até agora, de cafés de expresso. Aquilo dá para tudo, para todas as máquinas, mas eu gosto de café expresso com envolvente, fica muito cremoso. Mas esse de Vietnã também não fica atrás. Enfim, minhas amigas, portanto, vê ver o que é que eu vou fazer. Vamos a ver o que é que a gente vai inventar aqui para fazer de almoço hoje. E pronto. E só me resta dizer, vocês fiquem por aí e até já. Eu vou fazer este bolinho saudável ali na air fryer. Se correr bem, e depois eu faço para vocês aqui para o canal, tá bom? Só um bolo que eu estou experimentando aqui, a leve sem glúten, e
e depois eu mostro aqui para vocês se der certo e depois eu faço. Depois eu vou fazer aqui estas favas com o chouriço para o José e para a gente até descongelando ali um bocadinho da carne da pá doce que eu vou fazer e depois eu mostro para vocês, tá bom? Amigas, eu tinha mostrado a vocês o bolo naquela marmita de plástico. Na minha santa ignorância, eu nunca pensei, nunca me lembrei que aquilo ia derreter dentro da air fryer. A sorte é que os 19 minutos que tinha ficado, eu retirei, a marmita já estava começando assim, meio que derreter assim para fora, assim, não para dentro do bolo, mas assim para fora. Essa parte que está aqui assim mais castanhinha, porque por cima, antes de levar a fryer, eu tinha posto um bocadinho de açúcar mascavo por cima, que era para quando tostasse ficar assim brilhantezinho. Só que depois eu tive que inverter para uma marmita redonda e acabar por fazer no micro-ondas. Por isso é que está assim, porque eu tive que colocar tudo numa marmita, não em ter marmita, uma marmita normal, que foi ao micro-ondas, só que ficou assim o bolo meio que caldeado, sabem? Por isso é que está esta parte aqui castanha e essa aqui. E o resto, ó, não tem, deve estar por dentro, sabem? Mas ficou, ó, bem fofinho. Bem fofinho. Está muito quente, como vocês estão a ver, está aqui a fumegar. E agora, vou deixar arrefecer. Quando ele estiver arrefecido, vou partir, vou provar, vou mostrar a vocês como é que ficou. E para a próxima eu faço micro-ondas, ou no forno, ou então na air fryer, mas com um recipiente próprio para ir, assim talvez de silicone, para ir ali à air fryer, tá bom? Então até já. Bora lá então aqui para o nosso evangelho diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro. Teve uma senhora que me perguntou outro dia porque é que eu gravo sempre assim o começo do vídeo aqui. O outro dia até foi o clipe, acho que foi ontem, que ficou assim um pouco mais assim o começo. Muita gente dizer assim, oh, estranhamos a senhora Isa com o cafezinho. Para quem conhece o meu canal desde o princípio, eu sempre comecei com um café. Muito raro os dias que eu começo o vídeo sem misturar o cafezinho. Portanto, o café que eu mostro aqui já é de há muitos anos, já vai fazer 10 anos. 10 anos. Que eu faço sempre assim, desta forma. Se não é aqui, era ali. Mas para o verão, o começo assim de vídeo, agora está assim, de inverno, estou aqui aconchegadinha, o reposteiro está aqui a aguentar, fico mais assim, mais quentinha. Mas de verão, quando o tempo começar assim a ficar mais quentinho, eu vou ali para fora, vou assim começar o vídeo em outra parte da cozinha, de repente ali perto da janela, filmando lá para fora, falando com vocês, mostrando o sol, o dia lindo. Mas por enquanto vamos ficar aqui. Sei que também sempre no mesmo sítio é um pouco cansativo, mas também a minha casa não é muito grande, a minha casa é como vocês sabem, eu começo sempre cedo. Eu estou falando, mas eles estão a dormir ainda, sabem, o José que está já levantado, por isso eu não posso ir também para o sítio da casa, porque eles também estão dormindo. E então fico mais aqui fechada neste cantinho, que é o meu cantinho por enquanto, até o tempo começar a ficar bom, a gente também tem dias que vão passear, que vamos para outros sítios, sabem? Fazer os nossos grelhados, que a gente tem muitas cidades e por isso então ficamos aí depois com outros cenários. Mas por enquanto é este cenário só que tem, tá bom?
Então, minhas amigas, hoje, como eu já disse, é segunda-feira, é 16 de fevereiro, são 8 horas da manhã e a leitura de hoje está em Marcos 8, versículo do 11 ao 13, e diz assim: Apareceram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Porém, Jesus, suspirando profundamente, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Depois, deixando-os, entrou novamente na barca e passou à outra margem. E eles ficaram sem sinal e sem resposta, os fariseus. Porque os fariseus sempre internicaram com Jesus, sabem? Os fariseus queriam sempre que Jesus fosse apanhado, fosse preso, fosse morto. Os fariseus sempre andarem ali a perseguir Jesus. O resumo diz assim: Jesus, meu Senhor, dá-me a graça de não querer mais sinais do que os milagres que já fazes todos os dias para mim e para o mundo. Que eu me recorde sempre da graça da vida, do batismo, da Eucaristia, que recorde a graça do que como e bebo, que recorde a graça de ter fé, esperança e caridade, que recorde o teu perdão e a tua misericórdia. Se os meus olhos da alma e do coração se fixarem nas maravilhas destes milagres, não preciso de outros sinais. E é verdade, minhas amigas. Mas lá está, nós somos assim. Nós nascemos do pecado. E nós somos carne. E carne é pecado, não é? Portanto, a nossa alma, o nosso coração, às vezes a gente cobra muito de Jesus. Às vezes a gente diz: Senhor, ajuda-me. Senhor, concede-me esse milagre. Senhor, cura-me. Senhor, cura os meus. Senhor, dá-me uma luz. Senhor, assim. Senhor, assado. E a gente tem de tudo nessa vida. Só que, como nós temos olhos para o mundo, e o que é que o mundo nos fornece? O mundo fornece-nos coisas boas e coisas más. Mas eu não sei porque é que a gente humanos vemos sempre o que o mundo nos fornece de mal. O que a gente tem nunca basta para nós. É incrível. Porque é que a gente não vê com os olhos da alma? Porque é que a gente vê sempre com os olhos do mundo? Se a gente for a ver e interiorizar para dentro e dar graças por tudo o que a gente tem, e vou recordar vocês, a graça aqui fala assim: de não querer mais sinais do que os milagres que fazes, porque Jesus faz todos os dias milagres para o mundo, para todas as vidas. Se a gente for parar e pensar assim, temos a graça do batismo, não é? Os nossos pais batizaram-nos. Nós tivemos a oportunidade de ir fazer a primeira comunhão, entre outras coisas. Estou falando na lei católica. Não pondo as outras religiões para trás. É assim, eu respeito todas as religiões, sabe, porque Deus é só um. E então eu estou falando assim. Que eu me recorde da graça da vida do batismo, que recorde a graça de como nós comemos, temos a graça de comer e beber, a graça do Senhor dar-nos a oportunidade de ter fé, e esperança e caridade. Que nós temos esperança de algum dia alcançar os nossos objetivos e esperança de algum dia sermos curados a nível de cura física, espiritual e mental.
temos também que recordar o perdão e a misericórdia que Jesus tem por nós. Portanto, a partir daí já é uma graça. E dizer muito obrigada a Jesus por ter muita misericórdia conosco. Porque a gente, se for pensar, a gente não merece. A gente, se for a pensar o que a gente faz uns com os outros na vida, a gente são pior que escorpiões uns para os outros. Se a gente for a pensar, a gente critica, a gente fala aqui, fala acolá, a gente diz que não quer falar, mas acaba sempre por ter um grupinho aqui, a gente acaba sempre por falar de alguém. Portanto, se a gente for a pensar, é uma graça divina e a gente tem que recordar que Jesus tem muita misericórdia por nós e Jesus perdoa-nos sempre. Faça o que a gente fizer, Jesus perdoa-nos, mas lá está, Jesus perdoa, mas nós temos as nossas consequências. Sabem? Nós temos as consequências da vida. Jesus dá o seu perdão, mas a vida ensina-nos de algumas formas. A gente nunca se livra das consequências daquilo que a gente faz na vida. Sabem? Se os meus olhos da alma e do coração fixarem nas maravilhas que Jesus já fez por nós, dos milagres que a gente já teve, que a gente vê, se for aqueles que a gente não vê, porque Jesus livra-nos às vezes de acidentes, Jesus livra-nos de quedas, Jesus livra-nos de maus olhados, de Satanás, dos inimigos. Jesus livra-nos e a gente não vê porque isso é espiritualmente. Hoje em dia a gente não dá, muita gente não se lembra e não quer se lembrar e não acredita, mas nós vivemos sempre na parte espiritual. A parte espiritual é a parte que a gente não vê, mas é a parte que a gente devia também cuidar mais um pouco. A gente vê mais sempre a parte do corpo, a parte física. Ai, dói-me aqui. Ai, dói-me o joelho. Ai, isto não está direito. Ai, mas eu quero assim. Ai, mas aquilo está ali. E a parte espiritual? Que é a parte que a gente não vê, que é a parte que a gente deveria cuidar também mais. Que é trazer Deus para dentro, evitar de ver certas coisas, evitar de é assim. Jesus manda nós gostarmos de todas as pessoas. Não podemos ignorar, sabem, os nossos inimigos, temos que rezar por eles. Mas se a gente quer ter um coração salvo, um coração que a gente vai conseguir ter uma vida mais digna, a gente tem que deixar muita coisa para trás. A gente tem que deixar muitos vícios, a gente tem que deixar muitas coisas, sabem? Se a gente for a ver, sei que muita gente gosta de carnaval, mas o carnaval, muitas bebidas, muitos assim, vícios, independentemente dos vícios, não vou estar sempre a falar nos vícios, mas independentemente de certos vícios, maldades, querer subir na vida a nível de trabalho, mas falando de mal de um amigo de trabalho e doido para poder subir na vida, sabem? Entre muitas coisas, nós temos que abandonar isso, sabem? É assim, nós não somos, Jesus não obriga a gente a estar com pessoas que são assim. A gente não pode odiar, a gente pode rezar por elas, mas não somos obrigados a ficar com elas. Sabem? Por isso, minhas amigas, nós temos que orar e rezar muito, porque este mundo oferece-nos de bem e oferece-nos de mal. E a gente, às vezes, do querer ter a vida muito facilitada, querer ter as coisas muito assim rápidas, às vezes não é bom. Porque o que vem de Deus, a gente conhece. A gente sabe que encaixa aqui e encaixa ali. Sabe, minhas amigas? Portanto, nós temos que dar graças por tudo o que a gente tem. Quando a gente sonha uma coisa no nosso coração, querer emigrar, querer comprar alguma coisa, querer comprar um carro, que sabem que é benefício da família, sabem, coisas que a gente sabe que é assim para a vida, Deus dá-nos a gente ter sonho
e a gente tem fé que um dia Jesus nos ajude a concretizar. Às vezes a gente tem sonhos porque somos nós que queremos, sabem? Mas nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus, sabem? Mas não vai fazer com que, às vezes, certos sonhos que a gente tenha, se a gente não concretizar, nós não vamos ficar, Deus não gosta de mim, ou eu vou continuar com a mesma vida, eu vou ficar aqui, assim como assim, ser abandonada, ninguém gosta de mim, não tenho sorte. Não. Não é por não teres o que tu queres que Deus te abandonou. Sabem, minhas amigas, a gente tem que ter fé sempre com Deus, porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Deus é que sabe quando as coisas são para dar certas, a gente também vê com luz, porque Deus vai fazer com que aquilo se encaixe de maneira, porque a gente lembra-se que para Deus nada é impossível. Sabem? Portanto, minhas amigas, hoje a palavra é dar graças por todos os milagres que a gente já teve e aqueles que a gente tem e não sabe. Agradecer pelo aquilo que a gente bebe, agradecer pelo aquilo que a gente come. A gente até, minhas amigas, sei que muita gente agradece, mas todos nós devíamos fazer uma pequenina oração antes da gente comer. Agradecer o pequeno almoço, agradecer o almoço, agradecer todas as vezes que a gente come, tudo o que a gente tem, as compras que a gente traz para a nossa casa, sabem? Agradecer o trabalho que a gente tem, o transporte, a casa, a água, as cortinas, a roupa, tudo, Senhor, obrigada. Em tudo dar graças, pela família, pelos filhos, por tudo, em tudo. Devemos agradecer ao Senhor, porque é a nossa gratidão pelo aquilo que Jesus faz. Nem é a gente, mesmo agradecendo dia e noite, não é um terço pelo aquilo que Jesus faz para nós. Sabem, minhas amigas? Deus está sempre ao pé da gente, sempre. Jesus está e está um anjo sempre a guardar-nos, sabem? Sempre. Portanto, minhas amigas, não vamos abandonar as coisas de Deus por causa de ter as coisas muito fáceis da vida. Porque às vezes, minhas amigas, não sei se vocês já ouvirem, mas muitas vezes tem pessoas como artistas, cantores, entre outras, que vendem a alma ao inimigo para terem muita fama, sabem? Muitos atores, muitas coisas estão por trás, muitas pessoas bilionárias e milionárias. Às vezes vendem, têm muita sorte, têm muitas coisas, aviões e isso tudo. Mas se a gente for a ver, a alma deles são vazias. Quantas vezes muitas vezes a gente não sabe, mas porque é que as pessoas mais ricas, porque é que as pessoas que têm muito dinheiro entram em vícios, nunca estão saciadas? Porque têm a alma vazia. Tudo o que elas têm é só dinheiro, mas não têm amor por dentro, não têm aquele agradecimento ao Senhor. Não estou generalizando que são todos assim, mas a maior parte no mundo é assim. E acabam às vezes por tirar a vida, por tirar as suas vidas, porque realmente foi tudo dado de bandeja, tudo dado muito fácil. E quando as coisas são muito fáceis, não é assim que Deus quer, sabe? Tem que ser no tempo do Senhor. Tudo o que a gente conquista na vida é no tempo de Deus, sabe? Enfim, vamos ver aqui a palavra de hoje. Vamos tomar aqui o restinho do café. Diz assim: graças também pela dor que tanto ensina, pela dor que me aproxima de ti, sempre que te souber descobrir na dor. Graças, meu Deus, pela dor que me assemelha ao teu Cristo e que com ele, nele e por ele, me converte em redentor, redentor de mim mesmo e dos homens, meus irmãos. Portanto, dar graças não só por tudo o que a gente quer, por tudo o que a gente tem, mas também pela dor. A dor ensina-nos muita coisa.
Há pessoas que recorrem a Deus, que se chegam a Deus pela dor. E eu que digo assim, o apelo que eu faço a vocês é não chegar a Jesus pela dor, só. Porque às vezes chega-se pela dor de quê? A dor de uma doença que aparece, de algo familiar, e a pessoa chega-se a Deus através da dor. Senhor, cura-me. Senhor, eu prometo que vou rezar. Senhor, eu prometo que vou fazer jejum. Senhor, eu prometo que vou fazer isso. E durante o ano, durante a bonança, durante o bem na vida, o bem que ela tem, nunca se lembram de Deus. Só se lembram de Deus quando é pela dor. Portanto, não só na dor. Às vezes a dor aparece, aqueles apuxões de tapete, para as pessoas lembrarem-se que Deus existe. E isso é dar graças também pela dor. Porque é através dessa dor que a gente se chega a Deus e aprende muitas coisas da vida. Aprende a dar valor ao mínimo detalhe. Sabe? Às vezes a gente não dá valor àquela cadeira. Às vezes a gente não dá valor à família. Às vezes a gente não dá valor àquele amigo ou amiga. Às vezes a gente não dá valor àquela chavenazinha de café olhando de lá para fora, quem sonhou. Tanto mal que se fala do Senhor. Sei que muita gente o Senhor dá muito trabalho e é verdade. Para pessoas também já que não podem dos ossos e tudo. Dá muito trabalho e depois às vezes têm que pagar até para limpar o Senhor de pé da porta. Mas quantas pessoas não desejariam estar ali olhando para o Senhor, portanto, e nada se fala mal, e nada a gente devia falar mal, sabem, porque é através daquela dor que a gente se chega ao Senhor, mas não vamos deixar que seja pela dor, por isso é que a gente tem que partilhar os nossos vídeos, partilhar a palavra, orar dentro de casa, rezar, agradecer, sabem, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Agradecer, minhas amigas, sabem? É muito bom agradecer todo o amor que Jesus tem por nós. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, tudo o que nós temos, Senhor. Nós também te queremos agradecer por tudo, sempre. Senhor, cobre com o teu manto todas as instituições, todas as pessoas que se sentem desamparadas, que se sentem embaixo, deprimidas, desanimadas, todas as pessoas que estão fazendo tratamentos, seja lá do que for, que elas tenham uma recuperação excelente, que continuam a ter muita fé em Ti, Senhor. Senhor, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, trabalhos, viagens, transportes, que seja tudo protegido pelo manto do Senhor. Sabem? Todas as pessoas que estejam neste momento a precisar de muita atenção do Senhor, que o Senhor continue a ter muita misericórdia e muita compaixão por nós todos, por todas as pessoas que se sentem agora a pensarem que tudo está assim dado como não seja possível para nada, mas que através do amor que temos por Deus, que através do manto do Senhor, da ajuda do Senhor, da misericórdia, que nós continuamos a olhar pelos outros também, a rezar, que o Senhor dê muita luz a todas as pessoas que estão sem casa, dessas enchentes todas que se têm feito sentir nos últimos tempos. Em toda a parte do mundo, não vamos ser seletivos só para um sítio, mas para todas as pessoas, não é? Porque temos que pedir sim por toda a gente. E é isso. Amém. É? Temos que pedir por todos nós. Todos nós estamos num barco, num cruzeiro muito grande, sabe? E ninguém quer cair do navio. Portanto, se ninguém quer cair, o que é que serve a gente fazer? Não é? Dar a mão em volta para que ninguém caia, conforme o barco, conforme o mar, porque o mar é a nossa vida, é a nossa caminhada, não é? A gente não quer que ninguém se afogue, portanto, o capitão é Deus,
somos guiados por Ele. E a gente tem que ser um por todos e todos por aí. Não é? E é assim, meus minhas amigas, então, espero que vocês tenham gostado. Uma continuação de um bom dia, de uma boa segunda-feira, um bom começo de semana. E até amanhã, se Deus quiser.